Tem bola rolando para o esporte. Alô, Leonardo Boris. Alô, Edinaldo Santos. Boa noite para você, boa noite para a maior audiência do Norte e Nordeste do Brasil. Os jogadores do esporte se reapresentaram hoje no CT. Aliás, a programação está marcada para amanhã, quarta e quinta, treinamento no CT. Sexta-feira, pela manhã, treinamento na ilha e depois viagem para Campinas. Tinha uma preocupação em relação ao zagueiro Rafael Thierry, mas treinou hoje normalmente. Ele que saiu de campo com um tostão e já treinou hoje normalmente. Agora, Eduardo e Filipinho continuam em observação. O resto do time está tranquilo. O Sport teve um jogo muito ruim, né, contra a equipe do Tombense na última sexta-feira. A partida em si foi muito ruim, tecnicamente sofrível. Foi aquele jogo movido pela apatia, gente, porque o time do Tombense também não ofereceu absolutamente resistências, grandes resistências. Campo horrível. Ao time do Sport. O campo é um desastre, né? Um desastre. O campo, eu até me choquei. E nessas circunstâncias, se você levar em consideração logística para chegar até Muriaé, um campo horroroso, o Sport não perdeu, então ele somou um ponto. Tudo bem, concordo plenamente com você, um jogo horroroso, o Sport não jogou bem, talvez também não jogou bem, ninguém jogou bem, o jogo foi ruim. Agora, o Sport chega a 45 pontos e bota uma larga vantagem, quer dizer, é aquela história do somar pontos. Ele diminuiu a vantagem, né? Ele diminuiu a vantagem porque a diferença de um ponto só agora para o time do Vitória. O Vitória está com 44, o Sport está com 45, diminuiu a vantagem. Mas diminuiu a vantagem também para o quinto colocado, que era de 7, ficou agora com 6 pontos. Mas é uma vantagem, né? São 2 vitórias. Sim, mas houve uma diminuição. Eu tô dizendo a vantagem para o quinto colocado, porque a briga entre os 4, o Vitória, também o time do Vila Nova, o Novo Horizontino, esses times estão brigando. Agora, o Sport, para mim, somou um ponto precioso. Eu acho que o Sport poderia ter feito melhor, mas jogou muito mal, porque o time do Tombense está muito mal na competição, brigando para fugir de rebaixamento, e era uma grande chance para o Sport, sim, aí sim, aumentar a sua vantagem sobre todo mundo. Não conseguiu, porque o jogo no primeiro tempo, até que o Tombense foi quem teve mais ações ofensivas, rondava ali sem perigo, mas era quem tinha mais ações ofensivas. O Sport se limitou a uma chance só com o Labandeira e mais nada do que isso. E uma chance que o Wagner Love também não teve, né? Mas aquela chance não muito contundente, né? Agora, no segundo tempo, caem de rendimento as duas equipes, o jogo fica horroroso no segundo tempo e termina num 0-0, que terminou sendo justo pelo não bom futebol apresentado pelas duas equipes. Diziam os mais antigos que foi nota para o jogo. Agora, em compensação, o Sport tem 45 pontos, é o primeiro colocado e agora vai pensar no Guarani. O Guarani que não se ouve bem na sua última partida. Para essa partida contra o Guarani, o técnico Anderson Moreira vai na batida de dúvidas em relação lateral direita, Eduardo, não acredito que ele fique a postos para o jogo contra o Guarani, e o Filipinho, que é uma contratura muscular, é como se fosse uma cãibra mais forte, este pode ser até que tenha condição. Eu diria que o Eduardo está vetado e o Filipinho é dúvida. Só para reforçar, a novidade da classificação na tabela foi a chegada do Juventude em 5º lugar. O Vila Nova caiu para 6º, o Guarani caiu para 7º, o Mirassol caiu para 8º. O Juventude é o 5º lugar com 39 pontos, está a 6 pontos do primeiro lugar, que é o Sport. Depois vem o Vitória com 44, o Novo Horizontino com 42, Criciúma com 41, todos pegadinhos aí no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O que tem mais? Tem mais que o Luciano Juba, ele pode estar, entenda, 2 últimos jogos com a camisa do Sport. Se não tomar amarelo. Guarani, exatamente, quanto o Guarani, se tomar um amarelo, já não joga contra o Ituano e já se despede do Sport em Campinas na próxima sexta-feira. Ele está pendurado. E acontece exatamente aquilo que
a diretoria negou o tempo todo, que é a saída dele tão logo terminasse o contrato. O departamento jurídico do esporte ainda insistia numa tese totalmente superada, e a gente colocava, pelo menos eu colocava isso aqui, porque não tinha sentido o Luciano Juba permanecer no esporte, quando a própria CBF dizia que na transferência, na nova transferência, na janela de transferência, o contrato de Juba já estava em vigor. Então não tinha como afetá-lo nesse aspecto de não sair e permanecer no esporte até o final do ano. Mas o pessoal do esporte alimentou essa coisa até a última instância, e o Juba vai mesmo para a equipe do Bahia a partir do dia 1º de setembro. Agora, quanto a isso, nós vamos ver várias brigas, né, jurídicas, que aí vão interessar especificamente ao Bahia. Não tem mais briga. Porque, veja só, não vai ter mais briga. Não sei. Não sei, com o esporte não. Agora... Como? Qual é a briga que vai surgir? Não, eu quero ver, eu ainda me permito a ver o futuro se o Luciano Juba vai jogar. Baseado em quê? Baseado que eu não acredito no que a CBF colocou. Só isso. Mas tá no regulamento da competição. Certo, mas aí isso abre precedentes. Eu quero ver, eu só quero ver. Não é precedente. Entendeu? Eu quero ver o Luciano Juba, uma semana depois de sair do esporte, estrear com a camisa do Bahia. Só quero ver, aí eu vou falar aqui. Realmente eu estou totalmente enganado, me enganei, esperava uma coisa e que eu estou errado, mas eu vou esperar. E o esporte, depois de um período de ter negado, ele passou a não negar mais. Falou que o esporte... Porque não tinha mais sentido, Boris. Certo. Ele parou de negar porque sentiu que não tinha como negar mais. Não, porque se você coloca um artigo no Regulamento Geral das Competições que você não pode insistir numa tese que está errada, não tem como você insistir na tese. Mas veja só, a questão toda é a seguinte, não passa nem pelo artigo ou pela consulta que o Bahia fez. O que passa é que a diretoria do esporte fez uma consulta à comissão técnica do esporte. Vocês querem que eu mantenha Luciano Juba? Ele é importante ou eu posso liberá-lo já? A comissão técnica foi clara, mantenha Luciano Juba. E foi o que o presidente fez. Manteve o Luciano Juba até o término do contrato. Não, mas a questão Tanto não é que dispensou. essa, a questão não era até o final do contrato dele, não. Mas é o final do contrato. Até o final do contrato, o Bahia tinha consciência que ele poderia ficar. A insistência do esporte é que ele ficaria até o final do ano, por causa da janela de transferência, fazia isso. Mas veja só, o problema não era ficar até o final do contrato, não. Mas o que o Bahia queria nesse aspecto era dar uma condição financeira que o esporte o liberasse antes de terminar o contrato. E o esporte... Mas em momento algum o Bahia questionou... Não, o Bahia não questionou em momento nenhum que o contrato dele não fosse válido até 31. Não. O Bahia insistiu no Juba... Mas eu não estou falando isso. Eu não estou falando então, isso. Então me explica que eu não estou entendendo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a diretoria do esporte, através do presidente, do vice-presidente e executivo, perguntou à comissão técnica do esporte: eu mantenho, vocês acham que eu devo manter o Juba aqui por 12 jogos? E a comissão técnica, através de Anderson Moreira, falou que sim. E aí o presidente falou: o esporte vai manter o Juba até o fim do contrato. Tem que ser. Ponto. Ninguém contestou isso. Mas ele poderia ter liberado antes, recebendo 4 milhões. Mas nossa discussão não é essa, meu Deus do céu. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: essa questão do contrato de Juba, para a gente encerrar, essa condição do contrato de Juba até o final, dia 31 de agosto, era de poderio total do esporte. O esporte é quem iria administrar a situação. Libero ou não libero? O Bahia não tinha que fazer nada. Não, o Bahia não, eu não estou falando. O que o Bahia colocou desde o princípio é que o contrato dele, ao ser encerrado, ele imediatamente seria jogador do Bahia. Certo, perfeito. E aí o jurídico do esporte insistiu com a tese... Mas isso foi lá no início. Não, eles até bem pouco tempo eles insistiram nessa tese. E aí já é outra questão. Mas essa é a minha discussão. Pois é, nessa discussão eu quero ver o Juba estrear com a camisa do Bahia. Mas não tem por que você... Não, mas é um direito que me assiste, eu quero ver, entendeu? Quero ver.
Quero ver até onde que a CBF... no Regulamento Geral das Competições, quero ver. que a partir do dia 1º ele é jogador do Bahia. E todo mundo sabia disso desde pequenininho. Mas jogador do Bahia... Só o Departamento Jurídico do Esporte é que insistia com uma tese totalmente equivocada. E o bobo do Boris quer ver ele com a camisa do Bahia estreando no Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. É só isso. Você não vai perder por esperar. Dia 1º é logo ali. Não. Que ele é jogador do Bahia, eu não tenho dúvida nenhuma. Entenda, eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele é jogador do Bahia, ele vai assumir. E essa questão, a partir do momento que essa questão não está no regulamento. Isso foi uma consulta feita do Bahia à CBF. Regulamento Geral das Competições está lá claramente. No regulamento, procure que você vai verificar. Está claramente dito que a janela de transferência não influenciaria no contrato de Juba, porque foi um contrato que aconteceu antes de vigorar a nova janela de transferência. Está lá no Regulamento Geral das Competições. Porque o regulamento diz que até o dia 15 de setembro você pode regularizar jogadores que não estão trabalhando, não estão com contrato. O ouvinte está entendendo, né? Está lá bem claro que o contrato de Juba não interfere na janela de transferência. Está claríssimo isso, não há dúvida nenhuma. Veremos. O tempo vai dizer. E vamos dizer também o que Fabinho acha da questão da titularidade. Acho que é um processo natural, né, normal. A equipe está bem servida, né, nessa posição do meio campo, de volante. Então você tem excelentes jogadores aqui. Então esse é um processo muito natural. Obviamente que todo mundo que entra dentro de campo entra pensando em dar o seu melhor em prol do esporte. Acho que essa competitividade entre nós ali, jogadores que quer entrar dentro de campo, é para demonstrar isso. Eu não sou diferente. Então é você saber esperar o momento certo. O mais importante seja 1 minuto, seja 90 minutos ou mais tempo, o importante é que quando você estiver dentro de campo você possa dar o seu melhor. Então eu estou procurando, seja 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, estou procurando dar o meu melhor em prol do esporte para que a gente possa conquistar os nossos objetivos dentro da competição. Aí a palavra do volante Fabinho falando aqui no Bola Rolando.